Olá, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Este vídeo para novamente desmascarar a imagem da besta, pois a imagem da besta, ela fala no poder civil, fala na legislação e perseguirá o povo de Deus que pregará a mensagem do terceiro anjo sem temer as consequências. Será uma grande perseguição. A imagem da besta está falando no poder civil, como está escrito na profecia. E já não bastava 80 mil reais para multar os pregadores que pregarão contra o papado, contra a imagem da besta e contra o espiritismo. Já não bastava 80 mil reais para multar aqueles que levarão a última advertência de Deus aqui na terra. E agora, já não bastava isso, irmãos e irmãs. Agora será adicionado também o 190, ou seja, o 190 da PM, para pegar os pregadores no local de pregação, para que venha a viatura da PM e pega eles no local da pregação, pois o espiritismo será desmascarado com viva voz nas ruas, nas praças das cidades. Ou seja, como está escrito no livro O Grande Conflito de L.G. White, que ao chegar o tempo que a mensagem do terceiro anjo se avoluma com grande voz, ao chegar o tempo do poderoso movimento, então Deus usará pessoas de oração, fé. Seus servos sairão a desmascarar o papado e também fala a desmascarar a invasão do espiritismo. O espiritismo invadiu as igrejas, invadiu o poder legislativo, as cortes reais. Sim, tudo será desmascarado por meio de solenes avisos. Mas agora a multa, como vocês já viram no vídeo anterior sobre este tema, a multa é de 80 mil reais, mas além disso, agora vai poder adicionar os 190 para que venha imediatamente e prender o pregador que está pregando contra as heresias dos últimos dias, contra o papado, contra a imagem da besta e contra o espiritismo. Veja agora o vídeo que fala esta notícia terrível que saiu agora no dia 8 de outubro de 2021. Depois voltarei para mostrar para vós outro vídeo ainda terrível. O Rio de Janeiro está fechando o cerco contra o racismo religioso. O Disque 190 vai agora receber denúncias contra atos de intolerância religiosa. E na Assembleia Legislativa do Estado, a Comissão Parlamentar de Inquérito que estuda o assunto quer ouvir o presidente da Fundação Palmares. A CPI, que investiga delitos de intolerância religiosa, quer convocar o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. O objetivo é ouvir as explicações do gestor sobre as decisões que podem estar prejudicando a cultura negra no país. Durante a reunião foram debatidos temas como o racismo e a perseguição às religiões de matriz africana. Os participantes destacaram a necessidade do Estado investir na educação e separar o que é cultura e história da religião, porque o país é laico. Para o Babalaô Ivanir dos Santos, o diálogo é muito importante para resolver os problemas. Uma boa notícia divulgada na reunião é que o 190 da PM vai receber denúncias sobre a intolerância religiosa. Bom, é um grande avanço, né, da sociedade civil, em conjunto com o Ministério Público, que conseguiu que a Polícia Militar fizesse uma portaria regulamentando como se faz agora a denúncia através do 190, né, sobre intolerância religiosa.
E o que também é fundamental é que nós vamos desenvolver uma campanha dizendo intolerância religiosa é crime, Disque 190. Com essa decisão do Disque 190, nós vamos ter não só o deslocamento imediato das viaturas para o local do fato, como também um protocolo de atendimento, cuidando aí da qualificação no atendimento das vítimas de racismo religioso. A defensora pública Daniele Silva destacou que o órgão tem acompanhado os inquéritos sobre intolerância, mas é preciso que haja denúncia formal, que muitas vezes não acontece, por possíveis ameaças, o que dificulta a apuração. Destacou que o Estado tem o dever de proteger a fé de cada um, o que não tem acontecido. Foi apresentado um trabalho pela professora da UERJ, Stella Guedes Caputo, sobre discriminação com as crianças do candomblé, fato que prejudica o desempenho escolar, além de constranger. Isso é um crime grande, né, que comete contra a nossa infância, nossos meninos da Umbanda e do Candomblé que estão no sistema escolar, e também demonstra que a Secretaria de Estado tem que aplicar a Lei 10.739, que é a lei que fala da história da África, das culturas africanas, da história do afro-brasileiro e cultura afro-brasileira, na escola, no ambiente escolar. O relator da CPI, deputado Átila Nunes, propôs que seja ouvido o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, pelas decisões que tem tomado no comando do órgão, trazendo prejuízos à cultura negra do país. Decidiu mudar o símbolo da Fundação Cultural Palmares, que foi feito há décadas e foi feito por negros que conhecem a história africana. E, por acaso, o símbolo é um machado que remete à justiça, que a justiça é ligada a Xangô. E ele, por razão religiosa, de preconceito religioso, ele abriu uma licitação, vai gastar dinheiro com licitação, para fazer um novo design do logotipo da Fundação Cultural Palmares. Segundo a presidente da CPI, será feito um levantamento das leis existentes na Alerj sobre racismo, perseguição e intolerância religiosa, o que vai ajudar nos trabalhos da comissão. A CPI vai estar fazendo uma coleta de todas essas leis, com a participação das assessorias de todos os deputados que integram a CPI, de modo a estabelecer um plano estadual de enfrentamento à intolerância ou racismo religioso. Então, a gente quer fazer uma coletânea dessas leis, colocá-la num plano para haver o compromisso de todas as áreas do governo de enfrentar a intolerância. Como vocês viram, agora já pode ser adicionado o 190 da PM para a perseguição daqueles que não obedecem à lei da imagem da besta. E assim, o espiritismo está ganhando força mais e mais, invadindo igrejas, invadindo o poder legislativo, invadindo as cortes reais, como está descrito no livro de L.G. White. Vou mostrar outro vídeo para vós, mas antes disto, vou ler um texto de L.G. White para que vocês fiquem por dentro dos enganos satânicos, pois a obra-prima de Satanás nesses últimos dias será o Espiritismo. Sim, o Espiritismo estará sobre os catolicismo, sobre os católicos, sobre o protestantismo apostatados. Eles permanecerão sendo católicos, permanecerão sendo protestantismo apostatados, mas com o espiritismo entre eles, na falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta. Então vamos ler o livro Espírito de Profecia. O livro História da Redenção, de L.G. White, na página 395, capítulo O Espiritismo, diz assim: o próprio nome da feitiçaria está agora mantido em desprezo. A pretensão de que os homens podem comunicar com os espíritos maus é considerada como uma fábula da Idade Média. Mas o Espiritismo, cujo número de conversos podem ser contado em centenas de milhares e mesmo milhões, tem conseguido entrar nos círculos científicos
invadido igrejas e achado favor nos corpos legislativos e mesmo nas cortes reais. Este colossal engano é o reavivamento numa nova máscara da feitiçaria condenada e proibida no passado. Então, agora o Espiritismo está com uma nova máscara, ou seja, agora é Espiritismo moderno, invadiu as igrejas, invadiu os corpos legislativos, invadiu as cortes reais e está agora falando juntamente com a imagem da besta. São os três espíritos imundos, estão unidos contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, visto que o maior feiticeiro da terra é o jesuíta Papa Francisco, e por isso que as religiões de matriz africana, as religiões da macumba, as religiões de todo tipo de feitiçaria está ganhando poder em todos os países do mundo. E agora, pela lei da imagem da besta, se você falar contra essas coisas diabólicas, dessas religiões diabólicas, você está cometendo crime de racismo, está cometendo crime contra o Estado, através desta falsa lei da liberdade religiosa. Quero deixar ainda mais um texto, o que a profetisa Ellen White disse, o que iria acontecer nos últimos dias. Satanás tem há muito estado a preparar-se para o seu esforço final, a fim de enganar o mundo. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para sua obra-prima de engano, o desenvolvimento do Espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos, e o mundo será arrastado para as fileiras deste engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentado por uma segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Então aqui você viu a obra-prima de Satanás nos últimos dias terá efeito, a qual é o reavivamento do Espiritismo. Isto L.G. White escreveu há mais de 100 anos atrás e agora está tendo cumprimento, como você vai ver agora o vídeo a seguir. Você verá que agora aqueles que defendem o Espiritismo estão dizendo que é o mesmo Deus que eles seguem, é o mesmo Deus que nós seguimos, o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Uma blasfêmia aberta, e está sendo isto aceito por muito que se declara professo seguidor de Cristo, pois estão juntos no conjunto da imagem da besta, no conjunto da falsa liberdade religiosa. Os três espíritos imundos, besta, catolicismo, falso profeta, protestantismo, apostatados, e dragão, o espiritismo, estão juntos, fazendo leis para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Veja este outro vídeo. Quando falamos das religiões de matriz africana, o preconceito e a intolerância religiosa vêm à tona e a desinformação é evidente. As religiões de matriz africana, elas cultuam a um único Deus, o Deus Supremo que criou os céus e a terra. Nós chamamos de Mau, Nzambi ou Olorum. Alguns rituais são semelhantes com as igrejas cristãs. Por exemplo, o ritual de iniciação com o batismo, as bênçãos sacerdotais do bispo Bokonon, que é um sacerdote da religião vodou, com as bênçãos sacerdotais do padre ou do pastor e muito mais.
com as religiões de matriz africana começaram durante a colonização e continuam até nos dias atuais. A tua religião não te faz melhor do que eu, a tua religião não te garante que você está salvo e não quer dizer que todos que são de outras religiões estão no inferno. A intolerância religiosa é crime, então denuncie. Você fica se perguntando se nós vamos pregar contra o papado, desmascarando o papado, que é a besta, desmascarando a imagem da besta, que são as igrejas, todas as religiões no poder civil, legislando as leis para perseguir o que prega a mensagem do terceiro anjo. E se nós vamos desmascarar o sinal da besta, que é o domingo, e porque a falsa liberdade religiosa foca muito no espiritismo, irmãos e irmãs em Cristo, lembre-se que a profetisa Ellen White declarou que o espiritismo será a obra-prima de Satanás. Ela estará suprema nesta obra satânica, estará suprema a própria Igreja Católica, estará acima do papado, acima dos protestantes apostatados. Sim, o espiritismo suplantará a todos. Eles permanecerão professando a sua religião, mas estarão sob comando do espiritismo, pois o espiritismo será a obra-prima de Satanás, visto que o Papa Francisco é o maior feiticeiro da terra, pois ele é da ordem jesuíta. A ordem mais feiticeira da terra é a ordem jesuíta, e o Papa Francisco é um jesuíta. E ainda mais, porque está ocorrendo ataques nos terreiros da religião matriz africana. Isto não é por coincidência. Quem estão fazendo isto são os jesuítas. Eles fazem esses ataques para que possa fazer leis para priorizar essas religiões, para que essas religiões fiquem sensíveis na mente de todos, para que surgem leis para perseguir aqueles que pregarão a mensagem contra elas. Você está entendendo? Surgem leis para prender, multar e perseguir aqueles que pregarão contra o espiritismo, a qual foram essas leis que já surgiram através da falsa liberdade religiosa. Então, esses ataques contra os terreiros é fachada, são os jesuítas que fazem. Para que eles fazem os ataques, depois eles fazem leis para priorizar os terreiros, para priorizar o espiritismo e para que seja proibido pregar contra o espiritismo, a qual já está proibido. Agora, se você pregar contra o espiritismo, você é um racista, você vai ter multa, você vai ter prisão e finalmente depois, quando tiver uma perseguição tão forte, será também pena de morte. Então, fique atento nos últimos eventos, perseguição terrível, sem precedente.